Olá, amigos do Centro Espírita Irmãos de Luz. É uma alegria muito grande poder estar aqui falando com vocês novamente, falando de doutrina espírita, que é algo que me deixa muito feliz. Então, eu quero agradecer o convite carinhoso da casa e a oportunidade de serviço que me dá mais uma vez. Que Jesus nos abençoe, nos inspire e que seja uma fala que seja proveitosa para todos nós. A casa me deu a liberdade de escolher o tema sobre o qual eu iria falar e eu escolhi o tema orgulho e humildade. Então a gente vai falar um pouco sobre esse tema, sobre a ótica da doutrina espírita. Então, como eu falei anteriormente, o tema da noite é orgulho e humildade. E para falar de uma virtude tão grandiosa como a humildade, a gente não tem recursos em nós mesmos para falar, porque ainda é uma virtude que não é disseminada, vamos dizer assim, na Terra entre espíritos da nossa estatura moral. Infelizmente, ainda não vivenciamos a virtude da humildade plenamente. Então, a gente foi buscar como referência, a nossa maior referência em humildade, que é o nosso Mestre Jesus. Aliás, Jesus é para nós, como disse os Espíritos a Kardec, referência, guia e modelo em todos os temas e assuntos. Ele é o master de todas as virtudes, foi o espírito mais virtuoso que já pisou aqui na Terra. Então, se formos falar de excelência, seja em que área for e seja em que virtude for, nós temos que usar a Jesus. E eu peguei Jesus para ser nosso objeto de estudo na área da humildade, porque a história de Jesus é uma história de humildade, em que ele não só falou muito de humildade, mas exemplificou, vivenciou. Então, o grande diferencial de Jesus para tantos outros nomes que a gente teve, nessa trajetória da nossa humanidade, a gente teve grandes nomes que nos deixaram aí ensinamentos, legados muito importantes. Mas dentre todos eles, Jesus foi o que realmente vivenciou, encarnou as qualidades, as virtudes que ele exaltava, que ele nos pede que a gente também possa desenvolver. Então, na área da humildade, Jesus sempre demonstrou essa vivência da humildade. Todo o seu caminho, toda a sua trajetória foi cercada pela humildade. Jesus, o ser mais luminoso, vamos dizer assim, do planeta, o nosso governador espiritual, ele chega à Terra de forma humilde, numa noite singela, numa manjedoura simples, no meio dos animais, chega silencioso. Então, assim, toda a trajetória de Jesus é uma trajetória de humildade, começando pelo seu nascimento, começando e terminando com a sua morte, que não é uma morte, ele morreu humildemente, simplesmente, como um criminoso comum, vamos dizer assim. Então, veja que a humildade, ela permeou toda a caminhada do Cristo, e é mais um exemplo que ele nos deixou para vivenciarmos, se quisermos alcançar o patamar, que ele se encontra e nos aproximarmos mais dele, nos aproximarmos mais do Pai. Que é esse o objetivo, era essa missão de Jesus também, levar-nos para mais próximo de Deus, fazer com que a gente chegasse mais perto de Deus, como ele já está, como ele já pode estar. Então, Jesus falou várias e diversas vezes, como eu disse, sobre a humildade, e a gente vai ver em diversas passagens do Evangelho. Eu trouxe só algumas aqui para a gente não se alongar muito, em que ele fala da importância da gente viver humildemente, e ele nos explica o que é ser humilde,
Então, no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, como alguns chamam, quando ele fala das bem-aventuranças, ele fala de bem-aventurados os pobres de espírito, né? Que são os humildes. Quando do episódio da criança, né? Em que ele fala, deixai vir as minhas criancinhas, ele fala o seguinte: quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então, veja que Jesus sempre exaltando a virtude chamada humildade. Na parábola dos primeiros lugares, que inclusive é uma das parábolas que eu mais gosto de Jesus, ele fala disso, né? Ele fala, quando vocês forem convidados para um banquete, para uma recepção, e vocês chegarem no local, nunca sentem no primeiro lugar, né? Então, sentem nos últimos lugares, porque se a pessoa te estimar muito e te ver nos últimos lugares e te colocar no primeiro, isso é bom. Mas se você sentar no primeiro e a pessoa pedir para você sair, né, e te botar nos últimos lugares, então, essa parábola ensina isso também, da humildade, a gente se colocar nessa posição de humildade, né? E a passagem também do óbolo da viúva, né, em que Jesus exalta a simplicidade daquela viúva, a simplicidade da sua oferta, mas como isso contrastava com a grandiosidade daquele ato dela. A moeda era pouca, mas o ato de desprendimento dela era muito grande. Então, Jesus nos falou muito mesmo sobre humildade, porque é uma das virtudes mais preciosas. Né? É preciso ser humilde para reconhecer a nossa inferioridade, para reconhecer a nossa pequenez, para buscar o nosso melhoramento. Então, assim, podemos dizer que a humildade, ela é a virtude inicial, é o ponto de partida para a aquisição de todas as outras virtudes, né? Porque se eu não reconheço, se eu não sou humilde, né, eu não reconheço que eu preciso melhorar, né, e não busco isso. Então, veja a importância da gente aprender primeiro o que é humildade e depois a gente exercitá-la. Porque nós temos tido muita dificuldade com a questão da palavra. Nós esvaziamos os significados das palavras, nós ao longo do tempo fomos deturpando o significado das palavras, né? E assim como a gente fez com tantas outras, a gente fez com a humildade. Nós distorcemos o sentido da humildade, né? Então, hoje muitas pessoas entendem que ser humilde é ser fraco, né? Que ser humilde é se rebaixar, né? Que nós devemos sempre estar exaltando a nossa personalidade em detrimento do outro, né? Que a gente não pode se deixar se rebaixar pelo outro, né? Então a gente está sempre nesse confronto, né? E humildade confunde-se também muito com pobreza, né? E humildade não tem nada a ver com a pobreza, com a falta de recursos, não tem nada a ver com a forma como eu me visto, ou como eu falo, ou como eu me comporto, né? Nesse sentido material, mas no sentido como eu me movimento no sentido emocional e no sentido espiritual. Porque a gente vai ver muitos pobres, materialmente falando, extremamente orgulhosos. E vamos ver também pessoas muito ricas, mas muito simples nos costumes, muito humilde, muito solidária, né? Muito empática. Então veja que humildade não tem relação com a questão social econômica. Ela tem a ver com o nosso olhar sobre a vida, sobre o mundo e principalmente com o nosso olhar sobre nós mesmos. Então é preciso haver uma mudança aí de paradigma. Nós fomos ao longo do tempo distorcendo o significado das coisas e isso tem nos prejudicado sobremaneira, porque passamos a considerar como virtudes alguns defeitos e como defeitos algumas virtudes. Então, precisamos rever esses nossos conceitos modernos. E Jesus, ele vai dizer, asseverar: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, a verdadeira humildade é a humildade da alma, a humildade do coração, né? E Jesus disse: aprendam comigo, eu sou manso e sou humilde, né? E Jesus nos deixa essa pérola para que a gente possa
exercitar, né? E nós somos de fato humildes, né? Humildes de coração, como Jesus disse, quando nós reconhecemos a nossa condição de inferioridade e reconhecemos a nossa condição de servidores de Deus, né? Primeiro, nos reconhecermos como filhos de Deus, porque, de certa forma, temos também dificuldade de reconhecer essa paternidade divina. Primeiro precisamos nos reconhecer como filhos de Deus e posteriormente nos reconhecermos como servidores de Deus. Porque só assim a gente assume essa postura de humildade, né? E tem uma passagem da vida de Jesus que vai nos deixar bem patente, bem claro o que é que Jesus quis dizer com humilde de coração, com a humildade está relacionada à nossa capacidade de se entregar à causa de Deus, a se entregar a servir a Deus. E essa passagem é uma passagem muito emblemática, muito conhecida, muito discutida por diversos pontos, porque a gente vai analisar agora sobre a ótica da humildade, mas essa cena, ela vai nos trazer diversas lições. E a gente vai aprendendo ao longo do tempo a enxergar essas lições dentro dessa cena. Então, a cena que eu trouxe para a gente relembrar hoje, para a gente refletir hoje, é a cena da última ceia. E aí a gente foi lá no livro Boa Nova para pegar a narração de Humberto de Campos, do espírito Humberto de Campos, sobre essa cena, a última ceia, que é uma cena emocionante, emblemática, que revela várias coisas ali, tanto da missão de Jesus, quanto da personalidade dos discípulos, dos seus desafios. Então é um momento muito importante na história de Jesus, na história do cristianismo, na história da humanidade, né? Porque ali, né, Jesus colocou, vamos dizer assim, naquela noite, alguns pontos importantes, não só para os discípulos que estavam presentes naquele momento, mas aqueles ensinamentos ficariam para a posteridade e nos seguem até hoje, né? Então, nessa cena, nesse episódio que Jesus, nessa noite, ele reúne todos os seus discípulos para oferecer a ceia, né? E a gente já sabe daquele momento em que Jesus reparte o pão e dá aos discípulos, distribui o vinho para os seus discípulos e pede que eles repitam essa cena em memória dele, né? Então, neste momento, quando Jesus fala que está se aproximando o momento dele deixar eles, né? E que um deles seria o seu traidor, seria aquele que o entregaria. Começa ali naquele momento o burburinho, né? Os 12 discípulos começam a se entreolhar e começam a questionar quem será, né? E indagam, alguns indagam o próprio Cristo, dizendo, Senhor, por acaso sou eu, né? E ficam, então somente Judas fica impassível, né? Judas nessa noite, estranhamente, fala pouquíssimo, né? Faz pouquíssimas intervenções e reações, porque ele, né, sabia o que iria fazer, né? Já tinha planejado tudo, inclusive. Então, eles ficaram inquietos, né, com essa colocação de Jesus, né? E aí começaram aquela discussão e tal, e tudo bem, e ficaram naquela coisa dos ânimos exaltados, né? Eles estavam todos muito nervosos, porque a expectativa da partida de Jesus gerava neles uma ansiedade, um medo, né, que era natural, porque como é que eles iriam ficar ali, né, a partir daquele momento sem o mestre, sem o seu guia, sem a sua referência, como é que seria? Eles ainda se sentiam, e de fato ainda eram muito imaturos. Então Jesus por pouco se afastou para dialogar mais detidamente com João, que era o discípulo amado, né, que dentre todos era o mais jovem, mas que ironicamente era o que mais compreendia e o que mais assimilava os ensinos de Jesus. Então Jesus se reservou para conversar
particularmente com João. Mas enquanto ele conversava com João, volta e meia ele parava para observar os outros discípulos. E observava que havia ali uma discussão entre eles. Sobre o quê? Sobre a divisão daquele grupo, né? Como é que seria depois de Jesus? Quem é que seria o líder? Quem é que seria o maior? Né? Quem é que substituiria Jesus? Então os discípulos, exceto João, começaram a discutir ali mesmo na frente de Jesus sobre quem seria o substituto, sobre quem seria o maioral. Né? E volta e meia essa palavra se voltava na conversa. Quem é o maior? Quem seria o maior? Toda hora essa palavra voltava na conversa e Jesus, né, olhava para eles, né, naquela hora decisiva da exemplificação, né, Jesus olhava para eles, né, e com entristecida piedade, diz Humberto de Campos no texto. Jesus, o mestre, pareceu contemplá-los com entristecida piedade. Porque Jesus via a infantilidade que se estampava ali naquela cena dos discípulos. E Jesus também sabia que eles teriam muitos desafios pela frente, principalmente porque eram imaturos. Né? Então Jesus tinha piedade deles e se entristeceu ao ver essa cena, né? Ao ver que eles ainda não tinham compreendido qual era o objetivo, qual era a missão do Cristo e principalmente qual seria a missão deles, que era dar continuidade ao que Jesus tinha iniciado. Então, naquela hora decisiva de exemplificação, o que é que Jesus fez? Tomou de um vaso de água perfumada e, ajoelhando-se, começou a lavar os pés dos discípulos. Imaginem essa cena. Para mim, é uma das cenas mais extraordinárias da vida de Jesus. Eu não consigo me imaginar nessa cena, né? Jesus se ajoelhando para lavar os meus pés, os nossos pés. Imaginem uma cena dessa. Imaginem como os discípulos se sentiram, sabendo quem eram, sabendo das suas fragilidades, sabendo da grandiosidade daquele ser que estava ali diante deles. Imagine como eles não se sentiram constrangidos ao ver Jesus naquela posição de humildade lavando seus pés. Tanto que eles reagiram de forma, estranharam, e muitos disseram, se recusaram, não queriam que Jesus lavasse. Então, assim, eles ficaram realmente inquietos com aquela situação e com aquela cena, incomodados, constrangidos com aquela cena. Mas Jesus foi adiante. Jesus foi adiante e continuou lavando seus pés, para dar a eles a lição que queria dar. Porque Jesus, sempre que quis ensinar, ele não falava aleatoriamente, né? Ele usava a cena, ele usava o ambiente, ele usava a situação que se criava para trazer uma lição. Jesus não criava situações para dar lição, ele aproveitava as situações para demonstrar sua grandiosidade e dar a lição que era necessária, né? E tentar constranger o mínimo possível as pessoas, né? Jesus, é impossível descrever, né? Para nós é impossível descrever a grandiosidade desse ser, mas Jesus tinha um cuidado, vamos dizer assim, de não ferir as pessoas, de não deixar as pessoas constrangidas, né? Então, assim, de não humilhar as pessoas, de não fazer com que as pessoas se sentissem pior do que elas já estavam. Jesus tinha esse dom, tem esse dom, né? De nos levantar, nos reerguer sem nos humilhar. Ao contrário de nós, infelizmente, né? Que muitas das vezes, né, a pretexto de ajudar ou dizendo que está ajudando, a gente humilha, a gente impõe condições humilhantes para a pessoa, a gente tem um discurso preconceituoso, intolerante, a gente tem um discurso moralista e às vezes falso moralista, o que é pior, né? Quando a gente impõe ao outro condições e posturas que nem a gente tem, que nem a gente sustenta. Então nós tendemos à hipocrisia, nós tendemos a essa postura de orgulho, de nos colocar às vezes acima do outro e achar que o outro tem que aceitar determinadas
condições, né? Então, Jesus é totalmente diferente. Ele fazia questão de tratar a pessoa, né? Não de deixá-la no chão, mas de reerguê-la. E ele vai dizer, neste momento aos discípulos: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés um dos outros no caminho da vida. Porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Vou repetir. Porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Veja que grandiosidade, meus irmãos. Que grandiosidade desse ser que nos assiste, que nos ampara, que até hoje nos é paciente, amoroso, que nos convida à mudança de atitudes, que nos convida a sermos humildes, a sermos servidores uns dos outros, a compreender que a vida não é um palco de competição em que eu tenho que estar provando o tempo todo que sou melhor do que o outro, que sou melhor que quem quer que seja. A vida é a oportunidade da gente mostrar que podemos ser melhores. Cada dia um dia melhor do que o outro. E também que temos a capacidade de olhar para o nosso irmão com empatia, com fraternidade, né? Com capacidade de se colocar no lugar do outro, de auxiliar naquilo que for possível. Não de ficar se degladiando, não de ficar ostentando postura de superioridade, que nós não temos. Os espíritos superiores, eles são os mais humildes e são os mais servidores, né? A gente falando disso, a gente lembra de Bezerra de Menezes, né? Que sempre nas suas mensagens psicografadas ou psicofônicas, ele termina dizendo do seu mínimo servidor de sempre. Então, sempre se colocando na condição de humildade, de serviço, né? Esse deve ser também o nosso objetivo. O nosso desafio todos os dias é nos tornarmos seres melhores, mais conscientes do nosso papel na vida, no mundo, mais conscientes da necessidade de servirmos na seara do Senhor. Ele nos aguarda, ele nos chama, né? E ele nos dá os recursos para que a gente se prepare para isso. Então, meus irmãos, reproduzindo essa cena da última ceia e essa cena fenomenal que Jesus nos deixou e essa fala que ele nos deixou sobre a necessidade de sermos servidores uns dos outros para sermos os maiores, né? Então, quem quer ser maior tem que se fazer menor. Então, que possamos aprender a combater esse orgulho que ainda é muito forte dentro de nós e que nos faz, por vezes, achar que somos melhores do que os outros porque estamos em posição essa ou aquela da vida, né? Então, que a gente possa lutar todos os dias contra esse inimigo interno, né? Que é o nosso orgulho, nosso egoísmo, que são as grandes chagas da humanidade, como nos diz a espiritualidade, que nós precisamos combater se quisermos ser servidores de Deus, né? Então, nos fazendo humildes, nos fazendo simples, nos fazendo fraternos. Então, meus amigos, era essa mensagem que eu queria trazer para vocês na noite de hoje. Eu espero que realmente essa reflexão venha trazer algo para nós, venha trazer algo de positivo para nós, para as nossas reflexões, para a nossa posição diante do outro, diante da vida, diante de Deus, né? Então, bom, amigos, era essa reflexão que tínhamos para trazer para nós. Espero realmente que possa chegar aos nossos corações e que a gente possa fazer um melhor proveito dessa mensagem, né? Buscando através dos exemplos do Cristo, né, a medida, o caminho para que a gente alcance a nossa paz, a nossa felicidade e alcance
o próprio Cristo, né? Então, um abraço fraterno para todos vocês. Estou com muita saudade de estar com vocês pessoalmente, de abraçar a todos, né? Mas enquanto durar essa situação, infelizmente, nós estaremos afastados fisicamente, mas eu envolvo vocês nas melhores vibrações. Um grande beijo e até a próxima.